Tem uma coisa que eu acho super legal, que é a teoria de Newcomb, né? Que é a teoria do primeiro dígito. Vocês já ouviram falar dela? Newcomb, mais um... Tem um outro... Benford. Olha só, mais uma descoberta. Certo. Né? A gente tem um cara que fazia astronomia e ele usava tábuas de logaritmo, né? Que alguém chegou, teve a paciência de calcular todos os logaritmos ali possíveis para a época. E ele usava, então, qual é o logaritmo de 4? Ele olhava ali e usava na continha dele lá para fazer os cálculos astronômicos dele. E ele percebeu que ele pegava os livros, que eram vários livros, e ele percebeu que os livros que tinha logaritmos que começava com o número 1 tinha muito mais uso, muito mais desgastado do que os logaritmos que começavam com o número 2, que era muito mais desgastado do que os logaritmos do número 3, etc. Ele perguntou, as pessoas gostam de usar o número 1, esse livro está mais à mostra, por que eles estão usando mais? E ele formulou uma hipótese, né? Olha, que na natureza que eu observo, o número 1 é mais frequente. Aí veio o Newcomb depois, que é bem depois, né? Séculos depois, e ele deparou com isso em algum momento da história dele lá, fazendo os cálculos também, ele era astrônomo, né? E ele percebeu que essa coisa acontecia em mais de uma situação, não só nos logaritmos, mas ele percebeu que amostras populacionais, e aí ele formulou uma equaçãozinha que diz o seguinte: a probabilidade de ocorrência de contagens que começam com o número 1 na natureza é de 32%. Certo. Que começa com o número 2 é de 19%, e assim sucessivamente. Tem uma equaçãozinha para isso. Isso é tão real que... Ele ranqueou os números. Ele ranqueou os números. E se você pegar... E isso é uma descoberta. Ela não tem uma explicação. Você não consegue, inclusive, nem explicar matematicamente, tanto que é uma equação empírica. Mas se você pegar todos os comprimentos de rios no mundo e olhar como que eles começam, você vai perceber que ele segue essa regra. Número de populações no mundo, você vai perceber que se você começar a acumular, ele tende a seguir essa regra. Se você quiser saber se houve fraude em alguma coisa... Isso que eu ia falar, investigação de fraude. Eu use essa regra. fiquei com isso na cabeça. Tipo assim, você quer saber se teve mesmo ou não fraude em alguma coisa? Eu cheguei a fazer muitas consultorias, né, mostrando esse tipo de coisa. Fraude financeira. Certo. Primeiro que o ser humano não tem capacidade de lidar com o aleatório. Então a possibilidade dele quebrar uma regra dessa é muito grande quando ele vai lançar números lá, certo? Olha, o ser humano não é um bom gerador de números aleatórios. Não é um bom gerador. Assim, por exemplo... Quer dizer, o computador é mais ou menos ainda. É mais ou menos. Não tem um gerador de número aleatório perfeito. Exatamente. Então, se você pegar e fazer... Por exemplo, na época, sem criar polêmicas, mas na época do... Sem criar polêmicas, já criando? Já criando. Exatamente essa pergunta que eu vou fazer. Mais uma do... Hoje o Mário tá... Coloquei uma polêmica dos testes de Covid, agora vou dos dados de... Eu avaliei muito. Já acabou. Muito esses dados de Covid. Mas eu juro pra você, eu nunca vi a forma de Newcomb funcionar, né, nos números de Covid. Nunca, absolutamente. Em nenhum momento eu ela... olhei do mundo inteiro, eu peguei dados até de como é que fala? De atestados de óbito, que estão isentos, que não tem nada a ver com mídia. Porque em mídia realmente eu não acredito nada. Zero. Mas, números porque oficiais. Os números, eles não são os números naturais, não são o número puro. Então não dá para acreditar naquilo por conta da natureza da origem do número. Só por isso. Não estou porque eu não acredito na mídia. Não acredito em números que chegam ali, porque eles têm um tratamento, né? Mas quando você pega o número puro, a origem da informação, e trabalha com a origem da informação, eu não via isso. Assim como eu não vi em alguns censos, né? E tô com medo de fazer agora. Ai, meu Deus, ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso, mas eu quero em off. Isso aí eu vou guardar. Mas enfim, você vai fazer, quiserem, mas você vai mostrar pra gente. A forma de da eleição. Bem forte de Newcomb é: apliquem e tirem suas próprias conclusões. Certo? É fácil de aplicar, até em Excel você até baixa pronto lá, joga os números lá, aparece. Tá, polêmica. Mas isso aí, só lembrando que muitas vezes o pessoal esquece dessa parte que é a análise de dados, né? Exato. Que hoje tá muito em voga falar no data science e tal, mas antes de já sair tentando fazer previsão e acomodar, fitar modelos, primeiro você tem que ver se os seus dados têm coerência.
Primeira coisa, certo? Em vez de já pegar e sair tentando fitar uma previsão e já publicar, inclusive. Igual o Mário falou, ele pegou dados de outros países, que eu não sabia que ele tinha feito tão abrangente assim. Então, em algum momento, ia ter que bater em algum lugar. E nunca bateu. Entendeu? Agora, se você pega, por exemplo, falando de atestados de óbito, se você vai lá e pega atestados de óbito padrão, contagem de pessoas que morreu, sei lá, de atropelamento, contagens de pessoas que morreu de infarto, contagem disso aqui, e contabiliza isso, cai dentro da lei de não for. Cai 100%. Nossa. Entendeu? Polêmica. Mas assim, é só fazer o exercício. É fácil de fazer esse exercício. Agora, você vir a trabalhar com dados. Eu gosto, por isso que eu acho, aí entra o lado de descoberta, né? Você tem que fazer com que a informação contida nos dados surja. Se você vai lá com o modelo pronto e joga lá... Conversar primeiro com os números. Os números falam, né? O Mário fala, não pode torturar até eles dizerem o que você quer que eles digam. Exatamente. Cara, eu tô aprendendo. Contador e estatístico tortura o número, né? E fala o que ele quer. Não pode, você tem que receber o input do dado, né?